ela que vende a história. Isso tinha no original e continua sendo igualzinho aqui. Muito mais bem produzida. E, no caso, várias coisas que eu já gostava do original, eles tentaram melhorar ainda nesse. A mulher não existe. Ela foi inventada. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo, dessa vez com as primeiras impressões de Spice and Wolf, o remake aí que fizeram da obra. Ou seja, quem não viu a versão anterior pode começar nessa, não precisa ver a anterior. Inclusive, eu vou comparar aqui essa versão nova com a versão anterior, as diferenças que tem, e também com o material original, que tem diferença para as duas versões. Então nenhuma delas segue à risca certinho o material original, já vale dizer. De qualquer forma, voltou aí muito bem, a produção tá de primeira, a Loba tá linda pra caramba, e ela é que vende essa obra, ela é carisma puro. Alguns tinham medo que nessa versão ela fosse menos carismática, mas não, tá até mais carismática, eu diria, devido a alguns extras que eles acrescentaram, que eu vou comentar aqui. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana. Já tem mais de 800 acumulados. E você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros a partir do Plus, no Discord, onde vocês têm acesso a mim o dia inteiro. E o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, gente, vamos lá. Essa história é basicamente um mercador que conhece uma garota lobo, que é um ser sobrenatural, que não é comum naquele mundo. Não é um mundo de fantasia, que tem um bando de garotas, animal, bichinho e tal. Não é isso. Aqui, tanto que ele leva um susto quando vê ela a primeira vez, que eu não vou poder mostrar muitos detalhes aqui, já que ela tá pelada na maioria delas. E desmonetizaria o vídeo. Então eu fiz até as impressões iniciais para os membros lá, e naquele vídeo, que não é monetizado nem nada, dá pra, no caso, mostrar cenas que tem sempre o cabelo cobrindo alguma parte. Mas as cenas que eu mostrasse aqui é bem provável de dar problema, então não vale arriscar. De qualquer forma, essa mulher adora ficar pelada. Então vocês vão ver isso com frequência no anime. Na verdade, o episódio 2, quem já viu, é a mesma coisa. No caso, metade do episódio, ela tá sem roupa. Então ela não gosta de roupas. O começo eu vou comentar mais no final, porque é muito interessante essa parte aí, com certeza, da Rolo falando com uma certa pessoa. Alguns já devem ter pego, com certeza, no caso, com quem ela tava falando ali. Mas eu vou comentar em detalhes disso no final do vídeo. Porque aí eu aviso antes e tal, e aí quem não quiser spoilers, no caso, sai do vídeo antes. Isso aí foi inventado, vale dizer, porque não existia no material original. Na versão anterior do anime também não tinha essa parte. No caso, tem uma lógica, ela tá aí, e ela combina perfeitamente, mas eu só vou explicar isso mais à frente no vídeo, porque envolve um certo spoiler. Então vamos lá, começando de onde começa o original, é nessa parte aí do protagonista chegando nesse vilarejo, onde ele queria falar com um amigo dele, só que o amigo dele foi pego no evento lá e foi trancafiado no local, que é uma tradição desse evento que acontece, então ele não pode falar com esse amigo dele. No caso, na versão anterior, o amigo dele era uma mulher. Isso aí foi inventado, não era. E era uma mulher louca pro protagonista ainda, e tudo isso aí foi inventado. Mas eu vou, depois que eu der uma geral sobre o primeiro e segundo episódio, e que eu achei, vou comparar certinho, porque se eu for do começo já comparando, vai ficar muito extenso, e eu provavelmente vou me embaralhar aqui um pouco. Então vou preferir dividir, inclusive comparações com a nova também eu vou fazer mais pra frente no vídeo. Então só queria deixar claro que já essa parte inicial do amigo dele tem diferença. Alguns, pô, cadê a mulher e tal, ela é importante e tudo mais. A mulher não existe. Ela foi inventada. O amigo dele é homem, no original, e ele nem fala com esse amigo dele, na verdade. É outra coisa que vai surpreender muita gente, porque ele falou com o amigo dele depois. No caso, nesse primeiro episódio. Pois é, isso também foi inventado. Tá vendo? Tem várias diferenças pro original. Mas depois eu entro em detalhes sobre isso. O ponto é que ele chega lá, o amigo dele foi pego lá no negócio tradicional, e aí ele decide ir embora. Só que aí ele descobre que tem essa garota lobo dormindo na carroça dele. Ela se levantando ficou muito legal, principalmente se você comparar a versão anterior, porque é muito mais detalhado. No caso, ela se mexendo como se fosse um animal se levantando, como se fosse realmente um lobo. Ficou muito legal. E ela mesmo fala que não usa um corpo humano há um tempão. Tem a forma original como um lobo gigante, que aparece na opening, inclusive. Ficou muito bonita a música, vale dizer. Mas o ponto é que há um tempão que ela não entra nessa forma aí. E, bom, é interessante que o protagonista não tá ligando muito, ela tá sem roupa nem nada, ele não é fresco. Isso aí você nota também no episódio 2, ele dá um eita quando vê que ela tá sem roupa, mas depois fica de boa. Então, não é aquele protagonista chato e tal, sempre corando e tudo mais, é um pé no saco. Tem aquele protagonista mais maduro, que não tem aquelas reações exageradas, esse aí é interessante nesse sentido. De qualquer forma, o Lawrence fica meio suspeito sobre ela, porque não é comum isso, tipo, é um ser sobrenatural aquilo lá, ele tá, o que é isso, o que tá acontecendo? E ela se explica e tal, que na verdade ela é um ser que fez um pacto lá com o pessoal daquela vila, pra no caso entregar uma colheita melhor, então ela tava dentro do trigo, ou seja, ela é um ser meio que espiritual na verdade, ela consegue entrar dentro do trigo, literalmente, o espírito dela, e fica lá. Então quando o último trigo foi cortado, ela foi parar naquele trigo, que é um negócio também meio espiritual que tem dos poderes dela. Ela foi parar dentro daquele trigo lá, maior que tava na carroça dele.
E aí ela saiu de lá e ganhou forma física. Inclusive, ele pede pra ela se transformar, porque não tá acreditando muito na história dela. E aí ela se transforma, mas não mostra nada. No original, é bem diferente, então eu vou explicar isso mais pra frente, porque a versão anterior é um pouco diferente nisso, e a light novel é diferente de novo. Então aí ele só levou um susto. Ele ficou assustado pra caramba, não mostrou direito o que aconteceu ali, se ela se transformou ou não. Isso eu acho que eu posso até falar aqui, que não vai ficar muito confuso, mas ela transformou só o braço dela. Ali ela transformou o braço e destransformou, rápido, porque ele levou um susto na hora, ela destransformou, e aí ela entrou no trigo. Isso aí vale explicar, porque não foi explicado no anime. Por que ela desapareceu? Porque ela entrou de volta no trigo. Então, ela espiritualmente desapareceu o corpo dela e o espírito entrou no trigo lá e ela ficou no trigo. Porque ele levou um susto quanto a ela. Ele não sabe disso. De qualquer forma, vai seguindo aí. Ele acaba se encontrando com aquele amigo dele, fica até uma casa lá. E quando ele vai pro quarto dele, ele reencontra ela. Então, eles conversam e tal. Ele diz que ficou com vergonha até, porque ele pediu pra ela se transformar, porque não tava acreditando nela. E quando ela fez, ele ficou morrendo de medo dela. E ela até, depois foi embora, se escondeu exatamente porque viu esse medo nos olhos dela. Então ele pede até desculpas por isso. Então é legal, bem madura a atitude dele ali. E bom, ela fala pra ele que quer voltar pro país natal dela, que é o norte lá, e ela decide viajar junto com ele. Ele acaba aceitando, mas diz que ela vai ter que fazer algo em troca. Pagar, basicamente, a viagem dela. Então vai ter que, basicamente, ajudar ele nos comércios lá que ele vai fazer, já que ele é um mercador. Os dois conversando é a melhor coisa nesse anime, a interação entre eles, é isso que mais vende. Vai ter os casos aí que eles vão se meter, vai ter uns arcos maiores, alguns arcos tensos, já dá a entender isso, inclusive. Na própria opening tem umas partes um pouco mais tensas lá, então vai ter um pouco de aventura, ação, mas não é o foco aqui. O foco é a interação entre os dois, que é a melhor coisa que tem nessa história, é muito divertida, até porque a Rola é carisma puro, ela roubando a roupa dele, e depois pegando a maioria do espaço lá, porque quer ir mais fácil pro rabo dela ficar de boa lá, em cima da carroça, e ele reclamando que ela tá muito grudada nele, e ela solta que um macho devia ficar feliz dela se aproximar dele. Então, o modo que ela se acha pra caramba, que ela é uma loba sábia e tal, no caso é muito divertido. Então, ela é muito divertida como personagem, você gosta de graça dela. E as orelhinhas dela mexendo, as expressões dela, tudo isso tinha já na primeira versão, mas tá muito aprimorado nessa. É um negócio que você nota no segundo episódio também. Eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas basicamente eles vão pra um outro local. Ela até se finge de esposa dele, no caso, pra não se revelar e tal, ficar coberta ali, finge que ela tem umas cicatriz no rosto, só que não pode mostrar, mas é porque ela tem orelhas, basicamente. Basicamente, se revelasse, a igreja ia querer matar ela. Então, os dois continuam a interação deles aí, até o vira de um cara, no caso de um negócio aí que eles podem fazer, que bota moedas e tal, que o protagonista pode tirar vantagem ou pode dar muito errado, porque pode ser mentira a informação. Então tem uma leve tensão ali, mas nada demais. A melhor coisa continua sendo a interação entre os dois o tempo inteiro lá. A Rola morta de fome também, comendo o negócio todo lá. Engasgando toda hora, essa parte ficou muito engraçada também. Porque toda hora ela tenta engolir o negócio direto lá e engasga. Aí o rabo dela espicha, então fica muito engraçado as cenas. Mas de qualquer forma, ela que vende a história. Isso tinha no original e continua sendo igualzinho aqui. Ela é muito, muito carismática. E no caso desse negócio de botarem pra mexer mais o rabo, tá mais detalhado o visual em comparação ao visual anterior. No caso os designs da primeira temporada, tá muito mais detalhado os designs. A coloração melhorou muito desde aquela época também, então a própria coloração do cabelo ficou muito melhor, muito superior. Então, em geral, muito, muito melhor. Até a orelhinha dela mexendo de vez em quando, tem vários detalhezinhos pequenos que engrandecem pra caramba. A primeira versão era muito mais cru nesse sentido. E quase todo frame que era mais distante na versão antiga, no caso, ficava mais distorcido. Então ela ficava mais mal desenhada e tal, tinha umas partes que ela meio torta. Então essa não, essa tá mega caprichada, toda a cena é mega bem feitinha. Então olha, capricho da produção tá 10/10 aqui, não tem uma coisa pra falar. E ela, que já era carismática, ficou mais carismática ainda nessa nova versão. Alguns reclamaram porque ela ficou mais jovem e na versão antiga do anime ela parecia mais velha. Gente, na versão da nova ela parece mais nova ainda. Aqui, ó, esse é o design da nova. Então o remake tentou pegar isso, deixar ela um pouco mais jovem. Nem tá igual o original ainda, mas tá com uma aparência levemente mais jovem aí, comparada à primeira versão, no caso que teve aí antes de 2010. Então eu gosto muito daquela versão, vale dizer, não é ruim. Eu gosto do anime, sempre elogiei, no caso recomendei, etc. Embora eu ache a segunda temporada tanto quanto mais maçante, muito melodramática, mas a primeira temporada eu adoro. E continuo adorando até hoje, na verdade. E olha, essa aqui tem tudo pra passar ela, porque tá muito mais bem produzida. E, no caso, várias coisas que eu já gostava do original, eles tentaram melhorar ainda nesse. E mudanças que eles fizeram de graça no anterior, eles tiraram nessa. Por exemplo, aquela mulher lá, que tinha na primeira versão, ela não existe no original. Na verdade, era um cara, que era esse cara aí. Só que ele aparecia só no começo, lá pegando o Diabo do Trigo, e depois acabou. No caso, ele era levado lá pro local e o protagonista não via mais ele. No caso, depois daquela conversa que ele tem com a Rola, que ele leva um susto, ele vai dormir, e aí ele acorda com ela dormindo do lado dele, na carroça lá.
Então ela volta, e ela pega as roupas dele e eles continuam viajando juntos. E é isso, a partir daí. Tanto na versão antiga, quanto nessa versão, ele volta lá, vai se hospedar numa casa, e aí, no caso, fala de novo com o amigo dele. No caso aqui, um amigo, e lá era uma amiga. Inclusive, lá deu em cima dele ainda, ela gostava romanticamente dele. Então, aquilo ali foi tudo inventado, tudo original, no caso, para aquela versão do anime. Então, esse amigo dele, se você seguisse o original, o protagonista nem falaria com ele. Ele existe, tava lá, foi pego naquele ritual doido deles lá. Ou seja, esse remake também não tá seguindo a novel à risca. Ele tá seguindo mais a novel do que a primeira versão. Mas coisas que eles consideram uma boa ideia, pô, apresentou o cara, tá falando que era amigo dele, e ele nem vai falar com o cara, o diretor deve ter achado bizarro. Ah, não, vamos botar ele pra falar com o cara pelo menos. Então, eles botaram que era um cara, como era no original, mas botaram uma cena extra e tal, pro cara ser melhor apresentado lá. Botaram algumas interações extras com a Rolo também. E tiraram ela mostrando pra ele a pata dela. Essa aí é a versão do mangá, que é extremamente fiel à novel, inclusive. Então, quem quiser a versão mais fiel possível à novel é o mangá. Tudo bem que o mangá não adaptou toda a novel. Chegou num ponto lá que ele teve que rushar pro final e fazer um final fechado até. Mas ele rushou pro final porque ia ser cancelado o mangá. Então ele tinha que finalizar logo a história. Então ele pulou, obviamente, um bando de coisa. Mas era uma versão que seguia mais a risco o material original. De qualquer forma, no original o que acontece? Na novel, ela mostra pra ele o braço dela se transformando numa pata gigante de cachorro. Então ela só transforma um pedaço do corpo dela e mostra pra ele. E ele não reage nada demais. Ele, opa, que isso? E aí começa a olhar e tal, ah, beleza. Então é isso. No original ele não leva um susto nem nada. Enquanto nessa versão do remake e na versão anterior do anime também, em ambas ele leva um susto. E aí ela some depois. Então isso foram modificações que eles fizeram aí no roteiro mesmo. E é o mesmo diretor. Tem um diretor de série diferente nesse aqui. Mas o diretor geral, quem tá supervisionando o projeto, é o mesmo cara que dirigiu Spice Wolf 1 e 2. No caso, antes de 2010 aí, aquela versão mais antiga. Então óbvio que ele tá metendo o dedo dele também. Então, óbvio que ele não quer uma versão igualzinha que ele fez, com todas as modificações igualzinha que ele fez. Eles devem seguir mais o original, tomara, porque tem umas coisas bem legais do original que eles não colocaram naquela primeira versão. Mas o começo é muito parecido. Tanto que se vocês forem ver, quem quiser faz isso, no caso, em termos de curiosidade, divertimento. Mas eu tô fazendo isso. No caso, eu assisto o episódio do remake, aí eu vou dar uma olhada, pô, como era na versão antiga? Eu nem lembro mais, depois desse tempo todo. Aí eu fico comparando lá e, olha, até agora eu tô achando bem superior esse remake. Até aquela modificação de não mostrar, no caso, a pata dela e tal, transformada, eu achei interessante, porque cria um mistério ali pra você querer ver ela transformada depois. E ele levar um susto com isso faria sentido, porque do nada aparece uma pata gigante lá de lobo na frente dele. Faz sentido ele levar um susto, em vez de ficar só de boa com a situação. Então, é uma mudança que eu não vejo problema, isso aí faz até sentido. E o melhor de tudo, que eu acho que é o essencial de Spice Wolf, e por isso que fez muito sucesso, mesmo com várias modificações. Eles modificaram muito o material original naquela primeira versão que teve, a mais antiga, e mesmo assim o pessoal adorava. Por quê? Porque o essencial ali, o mais importante, que é a interação e o romance, no caso do Lawrence com a Rolo, isso aí eles mantinham. E a interação dos dois é super divertida. Porque ela provoca ele o tempo inteiro. E aí, de vez em quando, exagera. Tanto que ele ficou nervoso com ela numa parte lá, porque ela exagerou e tal, pegando o pé em cima dele. Ele ficou bravo com ela. E ela se sente mal depois. E aí, no caso, pede desculpas e tal. Então, eles têm uma relação interessante, que não é aquele negócio... Cara, o cara é subjugado por ela o tempo inteiro. Virou gado dela. Não. Caso ele aceita algumas coisas, mas tem limite, é tudo. Então, os dois têm uma relação muito legal. É muito interessante. E pra quem gosta daquela dinâmica mais seinen, com personagens mais velhos, tem isso aqui também. Então o protagonista é bem mais sério, até a atitude dele quanto a Rolo e tal, que tá pelado o tempo inteiro à volta dele, é realmente bem mais séria. E ao mesmo tempo a Rolo, enquanto tem várias atitudes ali mais infantis, que são divertidas, com certeza, ela tem o lado mais sábio dela, porque ela tem muito mais de 100 anos aí. Na verdade, ela viu, no caso, quando aquele pessoal da igreja, ela mesmo comenta isso, quando a igreja estava começando a se formar e não tinha muito poder. E ela fica até impressionada, porque depois daqueles anos todos lá, como mudou as coisas, no caso, como a igreja ficou mais poderosa. E claro, tem a parte do comércio também, onde o protagonista vai tentar entrar em bons negócios, vai entrar em furadas de vez em quando, vai entrar em situações tensas, vai variar bastante aí. Mas o mais importante, e é o motivo que a maioria vai continuar acompanhando, é ver a relação dele com a Rolo, as interações dos dois que vão carregar a maioria dos episódios, e também situações tensas que eles se metem também e tal, você vai querer ver como é que eles vão sair, e você sempre querendo ver o romance deles avançar também. E isso é um ponto muito curioso, porque o material original já finalizou. E o final é ótimo, entrega exatamente o que o pessoal queria. Então fechou bonitinho, e o autor foi fazer outras obras. Só que nenhuma delas vingou, não venderam muito, nem ganharam anime, e aí ele decidiu voltar a fazer essa obra. Mesmo que já tivesse fechado e tal, ele decidiu continuar com ela, com os seus dois protagonistas. E continuou vendendo bem. Então o pessoal aceitou a ideia.
Mas bom, ele fez um spin-off também. E a partir daqui vai ter alguns spoilers, só quanto à relação deles, tal, quanto avançou e tal, o que esperar. E eu na dúvida exatamente, porque já anunciaram que esse anime vai ter 20 e tantos episódios, esse remake. Então eles vão rushar alguma parte pra tentar chegar no final, vão adaptar certinho igual ao original, vai ter um bando de temporadas pra chegar lá, porque são mais de 15 volumes. Então fica essa dúvida. E tem também o spin-off. E aqui é um spoiler, não tem como não dar. Eles têm uma filha. A filha aparece, inclusive, no começo do anime. Eles colocaram a cena de extra da Rolo falando aí com a filha dela. Olha a cor do cabelo da filha dela. Se eu quero prestar atenção, já fica curioso. Ela tem orelhas também. Então ela tem orelhas, tem os olhos da Rolo e tem o cabelo do Lawrence. Então ela basicamente está contando as histórias dela aí, de vida dela, ou seja, eles no futuro, e ela contando pra filha como conheceu o pai dela. E essa filha dela tem uma novel, onde ela fica numa viagem com um mercador lá, então a gente acompanha a história, as aventuras dos dois aí. Então o mesmo modelo do original, só que agora a gente acompanha as aventuras da filha da Rolo, com o Lawrence. E ao mesmo tempo, depois dos dois terem ficado juntos, casados, etc., ele decidiu voltar e continuar a história dos dois também. Então, tanto o original ele decidiu continuar com novas histórias, quanto tem também esse spin-off com uma nova história da filha deles, uma aventura separada aí, com um interesse romântico dela. Então achei bem interessante esse extra aí do começo. Quem conhece essas informações já deve ter pescado de cara ali. Não tinha isso na primeira versão do anime. E também não tem na light novel. No caso, a Rolo falando com a filha dela. Isso aí eles pegaram porque já tem todo o material completo de base lá, tem o spin-off da filha dela, ainda é quase uma propagandinha aí disso ali. E também um fanservicezinho, no caso, pros fãs aí do material original. Então achei bem legal e meio que garante já, olha, eles vão ficar juntos, vão casar, vão ter filha até. Então já tá garantido aí que, no caso, mesmo que demore, não seja aquele negócio que vai avançar rápido pra caramba, o romance deles vai avançar sim, com o tempo, e vai ter um final feliz. Então é interessante aí, se você interpretar toda essa parte inicial, é meio que uma garantia já de final feliz. E bom, a parte do fanservice é um negócio interessante também, porque se você comparar a versão anterior, como eles abordavam esse negócio da Rolo tá pelado o tempo inteiro, é diferente em comparação à versão nova. Eu preferi muito mais a abordagem do remake, comparado à versão anterior. A versão anterior, eles usavam aquela estratégia de que tira, basicamente, a parte polêmica, e aí vira duas bolas, basicamente, lá, de pele e gordura, e aí ninguém liga. Ninguém fala nada. Só que fica bizarro. Honestamente, eu acho bizarríssimo quando fazem isso. Essa versão não mostra a parte polêmica porque o cabelo fica cobrindo sem parar. Então, eles estão usando o cabelo dela como censura. O que funciona muito melhor, deixa as cenas dela muito mais sexys, inclusive, e não parece aquela bizarrice onde ela parece que é um mutante que não tem a parte polêmica lá, devido à censura. Mas claro, essa é a minha opinião, comenta de vocês também. Caso qual abordagem vocês preferem. Mas bom, gente, é isso. Tô adorando esse remake por enquanto, pelo menos esses dois primeiros episódios. Eu achei superior à versão antiga que eu já gostava. Mas é aquilo, é um anime pra quem curte um pouquinho de economia, comércio, e ao mesmo tempo gosta dessa interação de Slice of Life com romance, provocações da Rolo aí em cima do protagonista e o romance deles desenvolvendo devagar. Vai ter um pouquinho de ação, aventura aqui e ali, mas não o foco principal. Vale avisar, mas quem, no caso, tiver tudo isso em mente, gostou muito dos dois primeiros episódios, e principalmente da waifu aí que vende tanto esse anime, com certeza, recomendo continuar acompanhando. E bom, gente, é isso. Comentem o que vocês acharam também. E eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.